E sabe o que eu aprendo aqui com essa palavra? Que aquela mulher não foi questionar. Peraí, profeta, eu cheguei aqui apresentando a situação. Agora o Senhor me manda tomar vasilhas emprestadas. Mas vasilhas para quê? Não, ela não questiona. E quantos não questionam tanto? É Deus falando, é alguém falando e você questionando, duvidando, murmurando, reclamando. Mas essa mulher não. Assim como o profeta lhe orientou, ela foi para casa, tomou vasilhas emprestadas. Com certeza, quando a gente começa a entrar na história, começa a pensar, a gente vai entender que aquela mulher, de repente, aqueles vizinhos viu ela chorando pela morte do marido, o credor chegando, o agiota chegando na porta dizendo: eu quero dinheiro, se não me pagar, vou levar teus filhos. E agora aquela mulher chega na casa de casa e diz: me preste uma vasilha, me preste uma vasilha. Com certeza ficou um burburinho, a vizinhança dizer: mas o que aconteceu com a viúva? O que ela vai fazer com essas vasilhas? Mas o profeta disse: pega as vasilhas, entra na tua casa, fecha a porta sobre ti e teus filhos. E o que eu quero te dizer, do fechar dessa porta, que nessa noite o Senhor manda te dizer: tem porta que precisa ser fechada para que o milagre possa acontecer. Tem brechas que tu precisa fechar para que você possa alcançar do Senhor o milagre. E antes que o milagre para acontecer, ela tinha que fechar a porta. Qual a porta que tu tem que fechar? A boca, que às vezes está falando demais e impedindo que a bênção chegue. Tem coisas que só é entre a família, é entre os nossos, não cabe mais ninguém. E a Bíblia vai dizer que aquela mulher pegou as vasilhas e o profeta disse: peça vasilhas, não pouco, amigo. O muito aqui, quando você olha, ele não diz a quantidade, porque cada pessoa enxerga uma quantidade, se é muito, se é pouco, da forma que tem. Para quem tem 10 reais, 100 reais é pouco. Para quem tem 100, 10 é pouco. Então é de acordo com o que você pensa. Ele só anotou: vai e pede vasilha e pede muito. E ela se fez. E a Bíblia vai dizer que aquela mulher entrou. Enquanto ela pegou o azeite e colocando sobre aquelas vasilhas, o Senhor ia multiplicando. Ia enchendo, ia enchendo, ia enchendo. Encheu que foi todas aquelas vasilhas. Quando ela olhou, já não tinha mais nenhuma, pedindo para os filhos trazer. E ele disse: mamãe, acabou, acabou. Todas as vasilhas foram cheias. Mas aquela mulher, diante da situação, ela não foi agir por conta própria. Aconteceu o milagre, ela voltou até o homem de Deus, contou o que tinha acontecido e agora ela orientou: vai, vende, paga a tua dívida e vivei o resto tu e teus filhos. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor, porque o nosso Deus é assim. O inimigo ele quer envergonhar, mas o meu Deus é grandioso para honrar, para fazer o milagre acontecer. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E o teu filho aqui, o credor representa o inimigo. Talvez você nessa noite chegou aqui
E toda mãe que não aceita a palavra contrária, que não aceita a certeza que o inimigo quer colocar, mas luta em favor do seu filho, ela alcança a vitória. Às vezes você chegou e disse: não é meu filho, não, é meu esposo. Mas Jesus é grandioso para libertar um prostituto, para libertar um beberrão, para libertar um homem fraco, para libertar aquele que só te machuca e transformar o cenário em um cenário de paz. Declara o que tu tens em casa. O que você tem em casa é a botija de azeite. O azeite representa o Espírito Santo. Se tem o Espírito Santo, tem a presença. Se tem a presença de Deus em casa, há diferença. Porque aonde tem a presença de Deus, o cenário é mudado. Declara o que tu tens em casa. Ai, irmão, que eu tenho em casa. Sim. O que tu tens em casa é culto doméstico. É leitura da palavra com a tua família. É testemunho de uma verdadeira serva do Senhor. É testemunho do verdadeiro servo de Deus. Ou o que tu tem dentro do teu lar é a televisão ligada na novela. É o celular direto no TikTok, Instagram muitas vezes, impróprios. É o altar de Deus que tem em casa. É a presença de Deus. Porque se você tiver o altar do Senhor, se você tiver a presença de Deus, pode se levantar o que vier, pode vir um credor, mas o Senhor diz: não, este lá tem a presença, este lá tem dono. Então declara o que tu tens em casa. Declara a forma que tu estás agindo em casa. És aqui uma bênção. Me perdoe, irmão, me perdoe, irmão. Mas é a palavra, é o Senhor que está mandando falar. Aqui dentro é uma bênção. Mas em casa, cadê o testemunho para os filhos? Cadê o testemunho para a esposa? Cadê o testemunho para os vizinhos? Essa mulher não. O seu marido morreu. Deixou a Bíblia. Mas ela não chegou até o profeta, o homem de Deus, reclamando, murmurando. Não. Ela chegou testemunhando, dizendo: meus filhos, o inimigo, o credor, quer levar como escravo. Mas eu sei que meus filhos pertencem ao Senhor. Satanás não tem poder sobre ele. Porque é a palavra que diz. E de que forma você está se aconselhando? Você, quando está passando por alguma situação, irmã, você vem se aconselhar com a esposa do pastor? Você vem se aconselhar com o pastor, que aqui ele representa o homem de Deus, representa o Senhor? Ou você vai contar para A, contar para B, contar para todo mundo, menos se aconselhar com quem tem uma palavra de uma orientação para você? Às vezes o problema aparece, você fala para todo mundo, mas não conta para Deus. E não pense que você vai dizer: eu vou contar para a irmã Mariquinha, porque a irmã Mariquinha vai orar. Às vezes você conta para a irmã Mariquinha, que conta para a irmã José, que conta para outra irmã, e assim, em vez de lhe ajudar, vai expor a sua situação. Mas quando você dobra o seu joelho, conversa com aquele que está lá no alto, que é grandioso
desabafando? Quem você está confiando? Às vezes você confia tanto em tanta gente. Me perdoe, eu acho que aqui foi anunciado o vice-prefeito. Mas às vezes até agora janeiro, quantos não estão esperançosos por promessas que receberam? E às vezes não vai ter como cumprir, mas vai se frustrar, vai reclamar, vai procurar. Mas você entregou nas mãos do Senhor. Você conversou com Deus. Às vezes você quer conversar, quer desabafar, quer confiar, mas eu quero te dizer que o que não te decepciona é o Senhor. Aquele a quem você conta a sua situação e não jamais me vergonha em Deus. Então, declara o que você tem em casa. É com aquilo que você tem em casa que o Senhor vai operar o milagre. Não é com aquilo que você está imaginando de receber. Ou se tiver, é com o que tu tens em casa que teu milagre vai acontecer. O teu filho credor não vai levar para escravizar, porque tem uma palavra sobre a tua vida. E a palavra do Senhor, lá no Salmo de número 34, verso 6, diz que os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E você está debaixo de uma palavra que os anjos do Senhor acampam ao redor da tua casa, ao redor da tua família, ao redor dos teus filhos, que é poderoso, grandioso para fazer. E uma mãe que ora em favor dos seus filhos, uma mãe que intercede diante de Deus pelos seus filhos, Deus faz milagre. Porque está aqui uma filha rebelde, que não queria nada com o Senhor, mas que uma mãe de joelho orando e dizendo: Satanás, minha filha pertence a Deus, tu não tem poder sobre ela. E eu disse: eu não quero esse negócio de crente, mas que uma mãe orando, e Deus salvou, libertou, resgatou. E aqui estou glorificando, exaltando e dizendo que Deus é grande, que Deus é poderoso. E agora a situação daquela mulher. Agora o credor chegou, mas agora ela tinha com que pagar. E aquela mulher que antes não tinha nada, agora tinha sede de sobra, tinha o dinheiro para o credor. E os vizinhos vêm testemunhando, porque é assim que Deus faz. Ele abençoa, Ele muda o quadro, Ele muda a situação, faz você dar um culto de gratidão. Todos verem dizer: verdadeiramente Deus é Deus com ela. O marido se foi, mas os filhos estão com ela. E é assim que Deus faz na minha e na sua vida. Então não desista de orar. Deus é Deus de provisão, Ele é Deus que cuida. Ele é Deus grandioso, Ele é Deus poderoso. O teu filho pertence ao Senhor. O teu marido vai ser liberto. Porque Deus, Ele é fiel para cumprir com a sua palavra. Se aconselha com quem tem a palavra certa. Aqui está o seu pastor. Aqui está a esposa dele. São eles os representantes do Senhor. Converse, apresente, seja obediente. E saiba que é a palavra que Deus colocar e que assim foi proferida por este homem de Deus e por esta mulher. Deus é Deus para honrar e fazer o bem. Não saia aí desabafando sua vida, seus problemas, sua situação, as coisas que acontecem dentro da sua casa.
Saindo aqui
no próximo domingo, dia 22, das 18h30, aqui no Templo Sede, para o nosso culto de Natal. Apontaria o nosso irmão Canidé e o nosso irmão José Henrique. Amém. Eu quero aqui dar um reforço em relação à cantada do Natal. Não sei se o conjunto vai ensaiar amanhã ou só quinta-feira, vai amanhã. Olha, é o seguinte, eu pediria para fazer até uma reunião na mocidade, por favor, preste atenção aqui. Os jovens, olha, vai fazer até uma reunião com vocês, mas eu esqueci que nós estamos com visita hoje e eu tenho que levá-los de volta, aliás, lá para Tangará. Mas eu pediria encarecidamente, amanhã não tem aula, vai? As aulas. Então eu pediria à mocidade que amanhã estivesse para o ensaio do hino, né, para ser cantado na cantada do Natal. Porque vai ter a participação das crianças, dos jovens e do conjunto de senhoras e até da banda também. Certo? Eu pediria a vocês que fizessem um esforço, não fizessem nenhum compromisso para amanhã à noite, não, e viessem para o ensaio. Vai ter outro ensaio na quinta-feira, para a gente ver, assim, afinar, como diz a história, para ver como é que vai ficar a apresentação do dia. Né? Assim, nós vamos fazer assim uma coisa já, para não passar em branco, porque os jogos e a Joselina, eles estão passando aí um processo, já um processo da morte da carro dos jogos, perdeu a mãe, e agora a Joselina está cuidando da sua mãe. E isso envolve também os jogos. Por isso esse ano vai fazer uma coisa assim para não passar em branco. Não devemos também, de maneira de deixar de comemorar. Nós vamos comemorar o Natal antecipado, porque eu quero deixar se comprometer a casa aí, essa do Natal livre, para as irmãs e os irmãos juntar a sua família, comer aquele peru, né? Aquela ceia bem reforçada, e isso é importante também a família fazer essa comemoração, tá certo? Os aniversariantes da semana estão aqui presentes, por favor, pode chegar até aqui. Aniversariantes da semana, não tem ninguém, tem aqui. Luiz Eduardo, nós temos aqui o irmão Luiz Eduardo. Também temos o irmão Francisco da Verdade, ele começou na semana passada, mas quando ele estava no grupo, a gente vai aqui também dirigir a ele uma palavra. E aquela palavra que sempre gosto de deixar com os irmãos por ocasião do seu natalício. Números, capítulo número 6. Versículo 24 e 26. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o seu rosto e te dê a paz. Da maneira como o sacerdote do Velho Testamento abençoava o povo de Israel. E eu não tenho poder para abençoar ninguém, não. Mas que essa palavra, que é poderosa para abençoar vocês, possa, nesta noite, que está aqui escrito, que eu acabei de ler, possa vir na vida dos meus irmãos que estão aniversariando, e que o Senhor conceda a vocês paz, saúde e prosperidade espiritual e material. Amém? Louva a Deus pela vida do irmão Kim, do irmão Luiz Eduardo, vocês serem participantes dessa igreja, pelo seu
principalmente se presta à igreja. Eu como presbítero e normalmente o Luiz Eduardo escuta, e sempre ajuda nos cultos, né? Louvando, trazendo uma palavra. E nós vamos nesse momento ficar de pé e vamos fazer uma oração para os nossos irmãos, que não é uma oração de encerramento, não. É uma oração para os adversários. Depois vamos fazer essa oração de encerramento e entrar nesse apostolado. Eu quero convidar aqui o apóstolo da igreja, o presbítero Anderson, a fazer esta oração. Queridos irmãos do Pai do Senhor, vamos orar ao nosso Deus, suplicando a sua bênção sobre a vida do céu do Senhor. Querido Deus, eterno Pai celestial, Senhor da glória, Deus, em nome de Jesus, meu Filho, Senhor, que oramos neste momento, Senhor, suplicando, Senhor, a tua bênção, Pai, as tuas mãos estendidas, meu Senhor, sobre a vida dos teus filhos, ó Deus. Pai celestial, derrama, Senhor, a tua bênção, Senhor, a glória sobre os teus filhos, meu Senhor, dando-lhe, Senhor, saúde, Senhor, dando vitória a eles, Senhor, naquilo que eles necessitam, ó Pai. Deus, abençoe os seus familiares, Senhor. Estende as tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus, o teu Filho. Nós te oramos e te agradecemos. Amém. Tem uma pessoa nesta noite no nosso meio e que quer aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. Tem uma pessoa, levanta a sua mão que eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. É uma pessoa que já foi evangélico, já serviu ao Senhor, já participou da igreja e hoje quer voltar a aceitar o Senhor. Tem uma pessoa assim nesta noite, quer voltar à casa paterna. Tem uma pessoa, faz um sinal sem ela. Tem alguém? Nós vamos fazer a oração final. Eu quero convidar aqui para fazer a oração final. O diácono Alex, o secretário da igreja, vai fazer esta oração e novamente estaremos entrando a bênção apostólica. Quero também comunicar que nós ainda não acabamos com a campanha do ar-condicionado. Tem papo, já tem gente aí, acho que está frio demais, só que vem mais coisa aí. Aí a gente faz o seguinte, para ficar aquele clima assim, a gente coloca para esfriar e depois bota no clima que bota, que faz somente conservar. Nordestino não era para ter esse problema com frio. Nordestino era para ter problema com calor. Certo? Minha esposa desceu aqui agora, disse que está com problema nas pernas frio, está com frio. Mas para mim, o nordestino eu prefiro frio. Eu creio que você também ter um ambiente com um clima que nem para permanecer, sabe? Um ambiente ali que você tem calor. Eu quero agradecer a todos os nossos visitantes nesta noite. Quero agradecer o prefeito, o vice-prefeito Anderson e também a Laísa, que é a secretária de Ação Social do município. Deus abençoe vocês no nome de Jesus. Amém. Quanto necessito de oração? Eu, a minha casa, os trabalhos da casa. Senhora, Espírito Deus eterno Pai, na tua presença, Santo Deus, te agradecemos por este culto, ó Pai, que é ofertado a ti, Senhor, em louvor e adoração. Pai bendito, leva em paz, Senhor, os teus filhos para os seus lares. Nos dá uma noite de sono reparadora e uma semana abençoada, ó Pai. É o que nós te pedimos e te suplicamos, em nome de Jesus. Amém.
amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos, agora e sempre.